sou Marcelo Jeremias, acadêmico de psicanálise, e você está no Psicanalizando, um canal criado para discussão do comportamento humano, uma análise do comportamento humano, de uma forma simples, básica e rápida, e bastante descontraída. Essa é a intenção. Longe de criar polêmicas, longe de criar algum tipo de mal-estar para cada um de nós. O tema de hoje eu gostaria de abordar é o respeito ao próximo, o respeito à opinião do próximo. É muito importante nós, seres humanos, que vivemos numa sociedade no qual bastante distinta, né, bastante miscigenada, respeite o próximo. Para uma, como é que pode ser, um convívio pacífico, bastante pacífico. Então nós temos religiões, questões políticas, educacionais diferentes um dos outros. É preciso que se respeite isso, sem invadir o espaço do próximo. Isso é fácil, isso é básico. Então nós temos uma maneira bastante ampla, né? Sem levantar bandeira nenhum. Você tem que ter, ou você tem num grupo de pessoas, você tem o católico, você tem o bandista, você tem o testemunha de Jeová. Todos devem se respeitar. Pô, Marcelo, mas nada. Não existe verdade absoluta. A não ser essa criada dentro da sua própria bolha, dentro do qual todos pensam iguais. Eu particularmente, Marcelo Jeremias particularmente, acredito que existe até um perigo quando todos pensam iguais. Eu costumo levar isso até pelo meu ambiente de trabalho, meu ambiente profissional. Eu sempre falo para o meu chefe, para os meus superiores, né? Nós discutimos assuntos e sempre vai ter alguém que vai divergir de alguma coisa. Nem sempre vamos divergir. Existe determinados momentos que todos pensam a mesma coisa e tudo fica muito mais fácil. Mas existem momentos que um tem o plano A e o outro tem o plano B. Ou você tem um com o plano A e dois com o plano B. Eu costumo brincar falando sério, né? Para falar a verdade, é uma piada no qual eu levo a sério, mesmo sendo uma piada, né? Num jeito descontraído de colocar a ideia, que vence o colegiado. E se eu não concordo, se eu sou a minoria, eu costumo ir junto com os outros, eu não vou jogar contra de forma alguma. Entendeu? Eu quero ser convencido de que aquilo é bacana, é legal. E não vou divergir. Isso eu estou falando num ambiente profissional, corporativo. Já numa questão religiosa, o mínimo, na verdade, o mínimo que eu devo fazer é respeitar a opinião do meu próximo. Então você tem um evangélico ou católico e você tem um umbandista. O umbandista crê nos seus santos, nos seus guias, e aí você tem o protestante, né, o evangélico, o católico que acredita em Deus e na figura da Santíssima Trindade, né, Pai, Filho e Espírito Santo. O umbandista também, mas ele tem outros guias. E aí vai haver um choque, vai haver um choque cultural, mas isso não diz que não deve haver, quando todos estão juntos, um ambiente hostil, né? Hostil que eu digo, hostil na palavra de convívio na sociedade. A tolerância religiosa e política é primordial. É primordial. Quando eu volto lá atrás na questão que eu falo, na questão corporativa, que eu respeito a opinião do meu chefe, né? A opinião do meu igual, ou de repente de alguém que está no nível abaixo, que a gente sempre tem que ouvir as pessoas. Eu já falei isso em vídeos passados. Aprender a ouvir os outros, porque é uma forma de adquirir cultura, de aprendizado, né? De formação do eu. Então, assim, quando eu ouço
e participo daquilo no qual eu vejo que não vai fazer mal para ninguém, está colaborando, está uma soma para se chegar num denominador comum, eu estou fazendo algo de forma pacífica, voluntária, convivido socialmente e trazendo um ambiente harmonioso, né? De harmonia, para que outras coisas, outras questões que venham a acontecer possam ser solucionadas de uma forma mais fácil. Voltando, saindo do corporativo para a religião ou política, é da mesma forma. É da mesma forma. Então você não pode... tivemos anos atrás que houve... Para falar a verdade, isso ainda persiste, mas eu vejo hoje de uma forma um pouco mais branda, que foi aquela briga entre esquerda e direita, né, no pensamento político, no qual eu vi familiares e amigos, né, pessoas até do meu núcleo social, né, se degladiando, amizades desfeitas. Bem, eu posso sentar muito bem com você numa mesa e respeitar a sua opinião e discutirmos de outras coisas. Vamos lá, o meu igual, o meu amigo, o meu vizinho não torce para o mesmo time do que eu. E não é por causa disso que eu vou sair e vou agredi-lo e vou destratá-lo e vou deixar de ajudá-lo com alguma coisa. Então, o respeito ao próximo é primordial. O respeito à opinião do próximo é a base de tudo. É a base de uma sociedade pacífica e harmoniosa. Hoje nós temos guerra no Oriente Médio por uma questão de opiniões. Nós temos trazendo para a América do Sul o tráfico se misturando com religião e levando a via de fatos, discordâncias, né, de crenças. Então, o que eu estou querendo dizer, eu vi no Rio de Janeiro, né, a gente viu isso daí, acompanhou pela mídia, né, televisiva, aí pelos jornais, a gente chegou a acompanhar o tráfico no qual apareceu traficantes cristãos, né, ditos cristãos. Se fosse cristão não teria feito o que fez, invadir o terreno de Umbanda, de Candomblé e botar fogo. Que isso, cara? Onde nós vamos parar assim? A sociedade, na verdade, desde o início, leva isso a muito ferro e fogo. Hoje nós temos níveis de tolerância nas questões sexuais, né, a diversidade sexual, até bacanas. Se não for muito longe, quando eu era mais novo, não existia isso. Hoje eu vejo os meus sobrinhos, os filhos dos meus amigos, respeitando os amigos e levando como normalidade a diversidade sexual de cada um, né? Então você tem o respeito pela orientação sexual. Não existia isso na minha época e a gente não está falando de um passado nem tão distante assim. A gente vê no meio corporativo o respeito, muito bacana, sensacional, as empresas apoiando essa diversidade. Acredito, às vezes até exacerbado, essa diversidade, se levanta uma bandeira um pouco exacerbada, mas esse é um outro tipo de assunto que eu não quero entrar. Mas super bacana, o respeito ao próximo. Então esse vídeo, a finalidade dele é o respeito ao próximo. O respeito à opinião do próximo. Você pode respeitar a opinião do seu igual. Eu respeito a opinião do outro. De uma forma bacana, clara, sem imposição. Porque se eu for viver levantando a minha verdade absoluta, eu vou me isolar numa bolha no qual eu não vou trazer mais, eu não vou trazer mais aprendizado, né? Nenhum para a minha vida, nenhuma experiência nova. Eu vou ficar vendendo todos falando a mesma coisa, usando o mesmo tipo de roupa e rezando o mesmo credo.
Não é por aí. Não é por aí. Não existe nada mais rico e agregador do que você conhecer um país vizinho, né? O país vizinho, um estado vizinho. Olha só a cultura como é diferente do norte, né? Para o sul e o sudeste e centro-oeste. Olha a troca cultural. Hein? A troca cultural, e se você sai do seu país e vai para... Você sai da América do Sul e vai para a Europa, não precisa ir muito longe. Se você vai do Brasil para a Argentina, que é um país vizinho, você vê uma diferença cultural absurda e super agregadora culturalmente, socialmente. Nós temos que respeitar a opinião alheia. Nós temos que aprender. Esse é um exercício diário. Faça esse exercício com você mesmo. Vamos começar assim. Você acredita em algo X. Se permita ouvir o que o seu parceiro, o seu igual, o seu amigo, o seu vizinho diz sobre o Y. Se permita. Ouça. Sem defesa, sem levantar escudos. Tá, não te convenceu, mas você aprendeu mais alguma coisa. E vem cá, você deixou de gostar do seu parceiro, do seu amigo, do seu vizinho, do seu companheiro de trabalho por causa disso? Vamos parar de nos sabotar. Ambiente corporativo, vamos voltar lá no ambiente corporativo. Alguém não tem uma ideia igual à sua, mas a maioria pensa, e é algo legal, que vai levar para um denominador comum. Todos querem chegar no X. Ah, mas esse caminho não é legal. Pô, faz um esforço. Caminha junto. Caminha junto. Você não vai morrer por causa disso. Levanta essa bandeira. Ah, tudo bem, não quer levantar essa bandeira, mas faz com que a gente consiga chegar junto naquele denominador comum. Eu não estou aqui pedindo para você seguir um efeito manada, todos pensem iguais e vão sempre para o mesmo caminho. Mas eu estou pedindo aqui, estou querendo abrir a sua mente, na verdade, para que você abra as suas ideias, ouça o que o outro tem para te dizer. Vá para a cabeça. Eu tive um gerente numa empresa no qual trabalhei, que aí eu sempre chegava para ele e falava, cara, eu tô com problema e tal, não sei o que, e ele falava para mim, Jeremias, para, pensa nesse seu problema. Parou, pensou, não me fala nada agora, vai para casa, coloca a cabeça no travesseiro, amanhã a gente conversa. Sabe por que ele falava isso? Porque quando a temperatura está mais baixa e quando paramos, respiramos e fazemos a nossa reflexão, autorreflexão, a gente vê que não existe bicho de 7 cabeças. Eu estou junto com a minha esposa, nós temos opiniões e gostos totalmente diferentes. Imagina se a gente entrar em conflito cada hora que um quer fazer aquilo que o outro não quer. Ou fazemos iguais, né? Ou eu pego na mão dela e vou para o mesmo caminho que ela e faço igual, mas se eu não estou à vontade com isso, eu deixo que ela faça. Eu não coíbo isso. Isso é a máxima do respeito e nós devemos fazer isso sempre, com todos. Aprender a respeitar, aprender a ouvir e pensar e analisar. Meu nome é Marcelo Jeremias e você esteve no Psicanalizando. Meu muito obrigado. There's time to breathe with this weight on my shoulder.